noite a todos, que a graça e a paz do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós nessa noite derramada em abundância. Eu estou muito feliz de estar mais uma noite aqui, tenho saudade de estar presencialmente, mas mesmo à distância nós estamos cumprindo a missão de permanecermos na presença do nosso Criador, absorvendo o conhecimento que Ele deixa para nós, que Ele nos ensina, que Ele nos inspira, e isso é que nos dá a vida. Então, conforme nós estávamos na última palestra, nós estávamos falando ali sobre a questão do sangue de Jesus. Nós começamos então através do tabernáculo de Moisés, e fomos permeando as Escrituras e chegamos então lá na consumação do sangue de Jesus através da nova aliança. Então nós percebemos que o tabernáculo de Moisés, por mais perfeito que fosse o seu simbolismo, o seu significado, ele ainda não era perfeito como o sacrifício do Calvário, feito de uma vez por todas, dispensando toda a simbologia de sacrifício de animais, dispensando o ritualismo. Hoje nós vivemos uma vida livre para acessarmos a Deus, independente do local, independente da distância, pois nós sabemos que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então hoje nós temos o véu que separava de forma ritualística, de forma religiosa, que separava-nos do Santo dos Santos, ele foi rasgado. Então nós sabemos que quando foi consumada a morte do Senhor Jesus Cristo em nosso favor, então aquele véu que representava uma separação, ou seja, algo que estava entre nós e o Santo dos Santos, aquilo foi rasgado, ou seja, o Santo dos Santos agora é livre para todo aquele que reconhece que verdadeiramente precisa do perdão e que precisa de transformação. E por falar em transformação, nós estávamos comentando na última palestra a questão da transformação, que é o ponto central que gira todo o Evangelho, toda a Escritura, ela gira em torno da transformação humana, sem a qual nós não poderemos viver a eternidade ao lado do Criador. Então, como nós nascemos, o que foi explicado lá, e herdamos uma natureza terrena, uma natureza que já veio, vamos dizer assim, de uma forma mais prática, nós nascemos com defeito de fábrica. Então assim fica melhor para todo mundo entender. Então a forma, ou seja, a matriz, a fábrica de seres humanos, logo no primeiro casal, foi danificada. Então ela foi transformada em uma forma defeituosa. E uma forma defeituosa só pode gerar peças defeituosas. Então, como houve a queda do homem no Jardim do Éden, então a matriz, a fábrica, ficou danificada, gerando seres humanos com problemas. E o que acontece? Quando o ser humano não reconhece que ele é imperfeito, que ele é defeituoso, fica se justificando, ele não alcança misericórdia, ele não alcança redenção. E como diz o ditado popular, nós não devemos então tampar o sol com a peneira. Então a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou isso no livro de Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquele versículo também que eu falei na palestra passada, eu sempre estou falando desse versículo, eu quero que vocês guardem, memorizem, é importante, é que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, então a morte passou a todos os homens porque todos os homens pecaram. Quantos pecaram? Todos. Então nós temos todos defeituosos. Todos estão falhos em Adão, porque nascemos com a natureza pecaminosa. Mas Deus, sendo justo na sua infinita misericórdia com quem nos amou, diz em Efésios: estando nós mortos em nossos delitos e pecados,
nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais, ou seja, na matriz divina, na área espiritual, na área quântica, através da visão científica e da visão ou da, como é que eu vou te dizer, do prisma bíblico. Nós falamos então espiritual, mas é a mesma coisa. Nós estamos então controlando a matriz divina, aonde é a origem de todas as realizações, aonde se manifesta as nossas convicções. Então nós estamos ali assentados. Essa posição de estar assentado, ou seja, é uma posição confortável de quem está reinando, de quem está administrando. Então essa é a nossa posição. Lembrando então, voltando atrás, em cima da transformação que nós estávamos falando, nós precisamos entender vários pontos que são necessários que entendamos para que por meio deles nós então venhamos a facilitar o reconhecimento das nossas falhas. Esse é o segredo. Quanto mais nós olhamos para dentro de nós, mais nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós não precisamos ficar gemendo no sofrimento para ser reconhecedores do erro. Muito pelo contrário, nós podemos reconhecê-lo sem sofrimento, por livre e espontânea vontade. Então, quando nós temos ali na passagem bíblica a experiência de Zaqueu. Então Zaqueu, ele reconheceu que era pecador de uma forma tão inteligente que ele falou assim: olha, eu abro o meu bom tesouro, em outras palavras foi isso que ele disse, e eu vou vender parte dos meus bens e vou doar aos pobres, e se eu tenho fraudado alguém alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais, que era a lei de Moisés. Então ele se prontificou, ele reconheceu que ele precisava mudar em alguns aspectos. E tanto é verdade que o Senhor Jesus o identificou e disse imediatamente. Então quer dizer, ele não havia sido batizado, ele não estava cantando no coral da igreja, ele não andava talvez com a Torá debaixo do braço, ele não tinha talvez a aparência de um religioso, mas o que Jesus detectou, o que ele quer de nós, é o reconhecimento para a mudança. Que o reconhecimento é a alavanca propulsora para o nosso sucesso, porque é a partir dele que começam a acontecer as transformações, se nós assim desejarmos. Porque Deus respeita, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, quando Jesus reconhece, viu a transformação, viu o reconhecimento em Zaqueu, ele pronunciou. Ele, sendo Deus, disse: hoje houve salvação nessa casa. Então a salvação, ela há onde tem reconhecimento, onde tem transformação. Onde a pessoa vê, eu estou indo na direção errada, reconheço e mudo de direção. Agora muitos, por que passam por sofrimento? Porque enquanto eles não reconhecem, eles estão automaticamente passando uma frequência, ou seja, o plantio. É isso que a Bíblia está dizendo. Tudo aquilo que o homem plantar, ele certamente se fará. Ou seja, ele é um emissor de frequência negativa. Ele emite rancor, vingança, roubo. Tudo aquilo que não é de Deus está sendo praticado, está sendo emitido em pensamentos, em ações. A matriz divina vai provocar o retorno, porque é o retorno daquilo que a pessoa é. Então ela entra em sofrimento, porque ela começa a colher aquilo que ela é. Então quando ela entra em sofrimento, aí muitas pessoas ali fragilizadas, às vezes num leito de hospital, às vezes na hora da morte, como o ladrão que estava na cruz, estava todo fragilizado, todo arrebentado, pregado naquele madeiro. Ele reconhece: eu mereço isso, está tudo certo, mas este homem não merece, este homem é santo, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que Jesus disse? Eu vejo o teu reconhecimento, eu vejo que você se arrependeu. Só que não dava tempo mais dele
se transformar aqui na terra, dar um bom testemunho, mostrar que ele mudou realmente. Por quê? Porque ele já estava no fim, na última hora da sua vida. E o outro não se arrependeu. Disse, se tu és filho de Deus, então salva a ti mesmo e salva-nos que estamos nessa situação. Né? Então nós percebemos que houve um arrependimento na parte de um dos ladrões. E então o outro não se arrependeu, então ele recebeu a pena conforme as suas ações. E o que se arrependeu está até hoje vivendo a eternidade com Cristo. Então nós podemos ver que a bondade de Deus, ela é absurda, ela é maravilhosa. Nós não temos palavras para expressar o quanto Deus é bom. Ele é maravilhoso. E sendo assim, nós entendemos então que, como Deus requer uma transformação, nós que estamos saudáveis, estamos felizes, vamos trabalhar em cima da nossa transformação. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos lembrar daquelas palestras lá que eu dei lá no início, quando nós ainda reuníamos no templo, né? Já faz bastante tempo aí por causa dessa situação global. Mas enfim, nós falávamos sobre o chamado de Abraão, onde o Senhor o chamou e nós identificamos que Deus disse: Abraão, sai para ti. Ou seja, Abraão, ler, lerá, e não ler et mirar. Então significa, faça uma introspecção, olhe para dentro de você. E foi exatamente o que Abraão fez. E ele olhou para dentro de si, e ele foi uma pessoa que mudou a direção da sua vida. Ele vivia numa cultura iraniana, então nós entendemos que o primeiro judeu era um iraniano. Então ele mudou, ele abandonou a cultura da sua família, porque ele até partiu da sua terra conforme o Senhor o havia ordenado. E ele foi então levando o teu filho, o teu sobrinho Ló, até o momento que precisou separar. Eu estou abreviando bastante a história porque eu quero chegar no ponto em que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então chegou naquele ponto que ele precisava apartar do servo Ló, ou do seu sobrinho Ló, que na verdade não era nem para ter levado. Mas nós somos imperfeitos, nós erramos. Abraão errou, todas as pessoas erraram, até os heróis da Bíblia erraram. Perfeito somente Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Até os anjos têm imperfeições. Então nós sabemos que Abraão passou a transformar tudo pela convicção. No entanto, quando em muitas das traduções bíblicas, quando nós estamos ali analisando o livro de Hebreus, ele aparece com um subtítulo. Se nós pegarmos, por exemplo, a versão João Ferreira de Almeida, que foi redigida a partir de 1993, nós vamos observar que está escrito assim, heróis da fé, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque ele levou o teu filho para ser sacrificado, tamanha a sua convicção, que sabia, não, eu posso até sacrificar, mas Deus vai trazer de volta, porque o que ele prometeu ele vai cumprir. Ele foi nessa fé. E nós sabemos que quando houve a divisão, ele diz assim para Ló, somente um homem que tenha convicção da matriz divina, que sabe que o que há dentro dele transforma tudo que está fora, somente um homem abençoado toma uma decisão dessa e diz, olha, se você escolher a terra para o lado direito, eu vou para o esquerdo. Se você escolher para o esquerdo, eu vou para o direito. Então, Ló, ele escolheu a terra de boa aparência. Ele escolheu aquilo que ele achava que era um bom negócio. Então ele se baseou na visão externa. Então ele escolheu aquela planície. Na verdade, ele fez uma péssima escolha, porque nem tudo que é belo é bom. Porque onde ele escolheu era exatamente Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o outro lado. Então nós sabemos que o lado que Abraão se permitiu, ou seja, deixou o teu sobrinho escolher o melhor, entre aspas, e foi para o outro lado, sabendo que não interessa o lado. O que ele sabe é que aonde ele estiver, tudo vai ser transformado. Não é a localização,
é o universo não local. Ou seja, não interessa onde ele esteja. O que está dentro dele vai refletir do lado de fora. Ele foi um homem mais rico. E o lado que sobrou, vamos dizer assim, porque o sobrinho escolheu primeiro. E ele ficou com a segunda opção. Então a segunda opção foi ali que ele se tornou então o homem mais rico. Um homem milionário, ou vamos dizer um bilionário. Não tenho aqui como mensurar a riqueza de Abraão, fazer um cálculo, uma projeção e trazer para os tempos atuais. Mas o que eu quero dizer é que ele sabia exatamente o que havia dentro dele, em quem ele depositou toda a sua confiança, e ali não interessa aonde ele colocasse os pés. Ele sabia que a promessa é superior à realidade visível. Então ele permitiu a transformação interior através do reconhecimento, através da caminhada com o Criador. Ele reconheceu os seus erros, fez a introspecção da maneira que o Criador havia orientado. Isso nós conseguimos encontrar através do original, porque nós sabemos que as traduções elas têm perdas e ali nós perdemos às vezes força da expressão, coisas importantes. Mas enfim, Deus nos trouxe de volta a verdadeira interpretação e à medida da nossa boa vontade nós vamos descobrindo os tesouros que estão escondidos nas Escrituras Sagradas. Então Abraão olhou para dentro, viu os defeitos, reconheceu, mudou de direção e se tornou um homem milionário, e o seu nome é lembrado nas Escrituras como um herói da convicção. Então, é isso que Deus quer. Então nós sabemos que todas as Escrituras, o Novo Testamento, são os Evangelhos, as cartas, tudo que está escrito gira em torno do reconhecimento com uma posterior transformação. Para ajudar a nossa compreensão acerca desse processo de transformação, nós vamos então ali no livro de Gênesis, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 3. Nós vamos analisar aqui alguns versículos, alguns aspectos aqui nas Escrituras, e nós vamos entender o que acontece quando as pessoas não aceitam a transformação, as suas consequências. Isso é importante que nós tenhamos esse conhecimento. Por quê? Porque nós vivemos um cristianismo onde o nosso batismo prefigura a transformação. Lembra que eu disse? Se somos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. E eu li também Paulo explicando que quando nós morremos com ele, então na sua morte, nós somos incluídos. Então a nossa natureza morre ali. E na sua ressurreição, nós somos também incluídos porque nós ressurgimos nova criatura. Então todo o segredo da transformação está no Calvário. Ele é ilustrado através do simbolismo do batismo, não se esquecendo que as águas batismais não transformam ninguém. É necessário querer. O querer, que é o livre-arbítrio, ele não é desrespeitado em momento algum na trajetória da vida humana, através de rituais, através de líderes espirituais. Pode se forçar a barra, pode fazer o que quiser, mas se a pessoa não quiser, ela não é transformada e Deus respeita. E nós também devemos respeitar o livre-arbítrio, porque quando nós forçamos a barra, na verdade nós atrapalhamos Deus agir, porque nós nos tornamos persistentes, insistentes. Talvez a gente se torna aquela palavrinha, chato, né? Como diz aí o ditado, tem crente que ele é chato. Eu até deixei de ser crente, passei a ser cristão. Porque crente é uma palavra muito vaga, ou não é verdade? Crente pode acreditar numa pedra, num amuleto, numa ferradura, sei lá, qualquer coisa. Mas quando é cristão, é aquele que é de Cristo. Então vamos lá, vamos ler aqui as Escrituras e vamos compreender ali a necessidade de transformação e as consequências quando nós rejeitamos a transformação.
Então está escrito assim a partir do versículo de número 3. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Versículo de número 4. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta, todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então veja bem, Abel ofereceu a gordura do seu rebanho, houve sacrifício, porque a pré-figura do holocausto é exatamente você está representando de maneira ritualística aquele que haveria de vir e já veio, morreu e ressuscitou. Então aquele cordeiro ele prefigurava Cristo. E Caim ele estava querendo entrar com valores diferentes, querendo não sacrificar e entrar com outros valores que não prefiguravam o Messias que haveria de salvá-lo. E então ele fez essa oferta usando frutos do solo. Não sei exatamente o que ele usou, poderia ser frutas, poderia ser ervas, poderia ser legumes, enfim, coisas que não derramavam sangue. E esse não era o propósito. O propósito era prefigurar o cordeiro, ou seja, fazer a expiação do pecado através do derramamento de sangue de um ser inocente. Então, como ele não fez, Deus não se agradou e agradou de Abel. Só que o que acontece quando o homem tem a natureza pecaminosa, ele permite a ira tomar conta, porque ele é defeituoso. E aqui ele não reconhece o seu erro, porque se nós analisarmos isso aqui, era uma solução extremamente simples de ser resolvida. Abel, então, ofereceu a gordura do seu rebanho. Então, se eu vejo Abel, o meu irmão, oferecendo algo e Deus se agradando, o que eu vou fazer? Eu vou copiar. É como aquela criancinha. Se a primeira planta bananeira para o pai dá risada, o irmãozinho vai plantar bananeira, porque ele quer ver o pai dando risada também. Ele faz a mesma gracinha para o pai sorrir, porque ele quer ver o pai sorrindo. E só que ali foi diferente. Ele então se irou. E quando uma pessoa ira, existe um termo usado na psicologia que se chama as janelas killer. Quando a pessoa ira, fica com ódio, fica nervosa, é até muito comum o termo usado da seguinte forma, que nos primeiros 30 segundos é que saem os maiores crimes, as maiores besteiras que o homem pode cometer na vida, são nos primeiros 30 segundos. E as janelas killer são isso. É que todas as janelas ou as sinapses que levariam uma informação na mente da pessoa melhor, elas são fechadas porque geram uma espécie de uma ansiedade exacerbada, que todas as oportunidades que o ser humano tem por inteligência de acessar a sua mente, elas são fechadas. E ele fica como se fosse obstinado, como se fosse cego em cometer algo terrível. Então ele ficou com o semblante irado, o semblante maligno, ele ficou odioso por causa daquilo ali. E ele então comete o primeiro homicídio da humanidade. Então o assassinato cruel de Caim, de Abel. Então Caim se tornou um homicida. E dando sequência então na vida de Caim, nós percebemos que ele tinha uma obstinação no erro e ele já estava ali irado, ele já estava carregando aquele ódio, aquela inveja, aquele sentimento, e todas as possibilidades melhores que ele poderia ter feito, elas estavam então fechadas. Tanto é que no versículo de número 7, o Senhor diz diretamente para Caim o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se
assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Então, Deus deu uma dica. Está dizendo, olha, é só você fazer o que é certo. O que seu irmão fez, tem dificuldade nenhuma. Qual que é o problema nisso? Mas ele não consegue. Ele dá então a vazão para o ódio, para a vingança. Então diz assim, contudo propôs Caim a seu irmão, saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Aí está o primeiro homicídio. Só que nós temos um problema muito sério. Quando um ser humano, ele não aceita a transformação e ele continua vivendo uma vida errônea, uma vida em caminhos tortuosos, em caminhos de crimes, de pecados, de transgressões no geral. O crime é transgressão, assim como o adultério é transgressão e vários outros. Se nós fizermos uma lista de coisas erradas, nós vamos ficar aqui falando a noite inteira. Então, quando o homem permeia esses caminhos, o caminho do erro, o caminho da imperfeição, isso contamina o seu interior de tal forma que também é passado para a sua descendência. Lembra lá nas palestras da física quântica, quando nós estudamos que o comportamento, a informação, ela passa para a descendência? Nós apresentamos então experiências que foram feitas em laboratório, confirmações científicas e tudo mais, em cima desta informação, que a célula tem um pulso de luz, né, semelhante à sonoridade fotônica dos astros, né, eles emitem uma frequência através de luz, e essa frequência ali vem uma informação codificada, então muita coisa é passada também no DNA, então tem várias vias que a informação passa-se de pai para filho, tanto é que existe o versículo que ele diz que eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu vou visitar. Por que eu vou ter que visitar? Porque a iniquidade do pai vai passar para o filho. E quando o filho cometer iniquidade, ele vai provocar um retorno da matriz divina, que é a visitação da justiça, do juízo. Então é isso que ele está dizendo. Então vamos continuar. Vocês entenderam claramente que se passa de pai para filho. Lembra, é só assistir novamente aquelas palestras. Eu até já estou quase no ponto de gerar o questionário. Eu até peço perdão para toda a igreja, que eu ainda não tive condições, mas eu vou fazer um questionário, que isso não é para ver se você sabe, não. É para que quando você responda, isso fique firmado na tua mente e você exerça convicção em cima do conhecimento que você já tem e seja abençoado. Tá? Então, esse questionário foi uma ideia muito brilhante do pastor Norton e isso é uma estratégia de Deus, porque tudo aquilo que você escreve, você tem uma capacidade de memorização muito maior do que simplesmente só falando ou lembrando. Então, dando continuidade, nós vamos perceber aqui na palavra de Deus que Caim, então, ele foi o primeiro homicida. Aí nós entramos aqui, depois, no mesmo capítulo de número 4, vocês vão perceber que a partir do versículo de número 17, já começa a citar a descendência de Caim. E eu vou ler um trecho que não é grande, mas eu quero que você preste atenção porque tem informações aqui sobre aquela informação que ficou ali na matriz divina e que ficou gravado no seu estado de consciência. Olha o que acontece. Então Caim coabitou com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Eu quero deixar bem claro, uma vez eu vi até uma pessoa fazendo um comentário aqui falando que ele não é cristão nem nada, mas ele estava usando aquilo para poder pichar as escrituras. Esse Enoque aqui não é o Enoque que foi arrebatado, isso aqui é da descendência de Caim.
Então vamos dizer assim, nós temos duas descendências, uma que presta, a que presta é a de Sete, e a que não presta é a de Caim. Sete é o outro filho de Adão e Eva, porque eles tiveram outro filho porque perderam Abel, porque Caim o matou. E este Sete, ele foi um homem abençoado e toda a sua descendência foi abençoada até chegar em Noé. Noé vocês conhecem. Então vamos lá. Então Caim coabitou com sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque foi o pai de Irade, que foi o pai de Meujael, que foi o pai de Metusael, que foi o pai de Lameque. Lameque, então veja bem, nós passamos poucas gerações. Lameque tomou para si duas esposas. Uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Então você olhando assim, aparentemente está tudo bem. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, a irmã de bronze e de ferro, a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então nós estamos vendo toda a família. Mas o interessante aqui está exatamente nesse versículo que eu vou ler agora. Eu quero que vocês prestem atenção na informação contida nesse versículo. Então Lameque vangloriou-se diante de duas esposas, Ada e Zilá. Ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança que me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. A informação aqui é muito preciosa. Ele está dizendo, no início do versículo, está dizendo o seguinte: então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas. Vangloriar seria semelhante a atribuir vantagens a si mesmo, ou seja, a se gloriar em cima de algo que foi feito. Então, não é certo, porque quem se gloria já está na soberba, mas ele estava se vangloriando como se tivesse feito uma coisa muito boa. Matou um homem e matou uma criança. Então nós percebemos que na descendência de Caim já começou a manifestar os homicídios. Exatamente como o seu pai, Caim. Então Caim foi gerando filhos e filhas e foi gerando até o ponto que chegou no homicida. Então Caim, vamos dizer assim, ele é o patriarca desta geração. Essa informação foi passando, e nós temos aqui na frente, exatamente na vida de Lameque, um ato criminoso. E quando nós olhamos a geração de Sete, você não vê em momento algum falando assim, então Matusalém matou uma criança, matou um homem, fez algum crime. Não, você vai ver que é diferente a geração de Sete e a geração de Caim. Então a informação ela vai passando, é perigoso. Por isso que nós temos que ser transformados e transformar também a nossa descendência pela renovação da nossa mente. Então vocês estão entendendo o perigo que é não ser transformado. E nós não precisamos do sofrimento para sermos transformados. Nós podemos fazer isso com livre e espontânea vontade. Deus fica feliz, você fica mais abençoado, você começa a resplandecer a luz divina, simplesmente porque você reconheceu e está ali trabalhando em cima da sua transformação. A alegria de Deus é essa.
vê os seus filhos por livre e espontânea vontade, reconhecendo os seus próprios erros e trabalhando para se tornarem pessoas melhores. Esse é o mistério, é o segredo de uma vida cristã de sucesso. Então está aí, simples, tranquilo de se resolver, nós só temos que ser perseverantes. E também não se acuse, porque tem gente que fala assim, eu reconheço, mas ele quer se transformar em uma semana. Às vezes viveu 30, 40, 50 anos no erro, mas em uma semana ele quer ficar perfeito. Não é assim que funcionam as coisas. Deus se alegra, começa a trabalhar os seus erros e vai trabalhando, e Deus está vendo tudo que você está fazendo, tudo que está no teu coração, as tuas intenções. Então, viva uma vida tranquila, se aperfeiçoe, busque, trabalhe continuamente, não se acuse, não faça nada forçado, aquela coisa pesada, não, vá no fluir do Espírito Santo de Deus. Tudo que Deus for colocando na tua consciência, vai fazendo, vai trabalhando, e que você vai ver resultados maravilhosos na sua vida e dos seus descendentes e daqueles que estão no ambiente do seu trabalho, que convivem contigo, vão perceber que você é totalmente diferente. Vocês vão transformar os lugares onde vocês permanecem. Agora eu vou falar sobre dois conceitos importantíssimos que são estudados na psicologia. Ele é conhecido como a janela de Johari. Aí você fala, Johari? O que é isso? Esse conceito, janela de Johari, ele foi desenvolvido, descoberto por duas pessoas que estudam as relações, ou melhor dizendo, estudavam as relações interpessoais. Isso aí é uma área da psicologia. Era Joseph e Harrington. Então ficou Joe, a primeira sílaba, e Harry, o início do nome de Harrington. Então a primeira sílaba de Joseph e mais duas sílabas de Harrington. Então ficou Joe, Harry. Então ela é muito falada Johari, ou Johari, as janelas de Johari. Então essa fusão desses nomes aí, em homenagem, né, vamos dizer assim, a esses dois estudiosos, elas nos ajudam a desenvolver ali uma técnica de reconhecimento, onde nós podemos entender o que está errado conosco. É um conceito que vai nos ajudar. Como funciona as janelas de Johari? Funciona da seguinte forma, ela é subdividida, nós dividimos então a psique humana em 4 partes. Eu vou ler aqui para vocês. A primeira parte é a área livre, ou seja, o eu aberto, ou arena, guarda essa palavra. A segunda parte é a área cega, ou o eu cego. A terceira parte é a área secreta, ou o eu secreto. E a quarta parte é a área inconsciente, ou o desconhecido. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dissecar essas 4 partes que eu acabei de falar. Eu quero que vocês entendam cada uma, mas entendam bem. Isso vai ajudar bastante na transformação da nova consciência em Cristo. Então vamos lá. A primeira área que foi subdividida, então nós dividimos em 4 partes que eu acabei de falar. Então a primeira área que eu falei foi a área livre ou aberta, conhecida como arena. Essa é a zona que integra o conhecimento do ego e também dos outros. Então essa parte é o que você é, junto, ou melhor dizendo, coletivamente, no seu meio, na sua família, no seu trabalho, é o que você é e o que você reconhece dos outros. Então é uma área comum, é uma área que não tem obscuridade, é aquilo que você é. Então todos te conhecem com a sua característica, você conhece a característica dos outros. Então vamos dizer assim, é a parte pública do nosso ser, onde ali
nós estamos sempre manifestando uns aos outros o nosso jeito, a nossa personalidade. Então essa área é a área aberta, ou seja, é a arena. Agora a segunda área é que é a área perigosa, vamos dizer assim. É uma área que não pode passar batido em hipótese alguma. Essa área precisa ser trabalhada e você vai usar uma estratégia. Primeiro eu vou ler de novo explicando e depois eu vou te dar a estratégia que você vai usar para te ajudar a transformar. Presta atenção. Área cega ou o eu cego. Essa é a zona de conhecimento apenas detido pelos outros, portanto desconhecido do ego. Essa área, na verdade, você não vê. É aquela coisa que nós temos que as pessoas de fora falam, mas você não sabe. Você acha que até implicância, você até discute, fala, puxa vida, fulano falou que eu faço isso. Aí o outro pega e fala, não, é assim mesmo, você é desse jeito. Aí tem o outro que confirma. Aí você acaba ficando com raiva de todo mundo, mas na verdade, essa é a parte que nós não conseguimos enxergar devido a alguma situação, algum bloqueio, porque todos nós somos vítimas de vítimas, né? Nós nascemos de seres imperfeitos, que sofreram seus traumas, suas dificuldades, e nós também temos outros. Então, o gostoso da vida é saber que nós somos cheios de defeito. Aí Deus dá até um sorriso. Aí depois nós começamos a corrigir. Então essa área nós não conseguimos enxergar. É a área talvez que o nosso cônjuge está dizendo, os nossos filhos estão apontando. Mas eles também têm essa área, né? Então todo mundo é igual. Então, na verdade, como que nós vamos identificar? Nós temos que ter a inteligência, a sensibilidade de perceber que pessoas realmente sinceras, pessoas que não estão de zombaria, não estão de perseguição, você vai começar a perceber que aquilo é comentado um com o outro. Às vezes uma pessoa mais séria, tua própria mãe ou teu pai, alguém de confiança, vai dizer, olha, realmente você tem esse defeito, essa característica, você não vê, mas você tem. Então, é nos outros que você vai conseguir a informação do seu defeito para poder corrigi-lo. Então, qual é a estratégia? Você vai fazer das pessoas de confiança o seu espelho, para que elas te mostrem verdadeiramente aquilo que você precisa corrigir. Mas não pode ser qualquer pessoa. Às vezes tem uma pessoa que está de perseguição, ele pode até saber que você tem esse defeito, mas ele vai potenciar, ele vai dizer, se você tem um defeito pequeno, ele vai falar que o defeito é gigantesco, aí você vai se sentir arrasado, arrasado, e vai atrapalhar ali a tua restauração. Mas então, você vai ver pessoas sensatas, os pastores, o pastor Norton, uma pessoa excelente que você pode consultá-lo. Você pode, tem muitas pessoas, você citar aqui, vou citar um monte, então você tem pessoas próximas que você pode conversar, que você pode dizer, olha, eu sou desse jeito, é verdade isso que as pessoas dizem? E ali uma pessoa sensata não vai falar para te criticar e vai mostrar realmente aquilo que você precisa mudar, que você não está vendo. Então esse é o segredo. Você vai fazer da pessoa de confiança o teu espelho. Mas lembre que tem que ser uma pessoa de confiança. Por isso que eu estou dando exemplo dos pastores da igreja. Que vocês confiam, vocês sabem que são pessoas de confiança. São pessoas que você pode confiar. Que são pessoas que têm interesse no seu sucesso. Essa é a verdade. Resumindo, os pastores têm interesse no seu sucesso. E a outra questão agora, nós vamos partir para a terceira área que nós precisamos examinar. Essa área é conhecida como área secreta, ou o eu secreto. É a zona de conhecimento pertencente ao ego e que não partilha com os outros. Todos nós temos os nossos segredos, coisas que passamos, coisas que não compartilhamos, coisas nossas, é o nosso íntimo,
coisas que não são para ser ditas de forma popular, de forma comunitária. Não, é aquilo que você guarda. Essa parte, ela existe. E você vai falar consigo mesmo ou você vai falar com o teu Criador. Porque é a pessoa, é a sua intimidade. A sua intimidade, aquela coisa bem íntima, aquilo você não vai partilhar. Todos nós temos os nossos segredos, nós temos as nossas dores, nós precisamos então partilhar com o Criador. É uma pessoa excelente, ou melhor dizendo, é a melhor pessoa. Então, a sua intimidade, aquilo lá no fundo, aquela coisa íntima da sua intimidade, você vai partilhar com o seu Criador, você vai ter inspiração, você vai trabalhar isso aí e Deus ele vai te direcionar as formas que você vai usar para talvez algo que está machucando, algo que você gostaria que houvesse uma intervenção. Você vai fazer isso pela convicção, mas é você e o seu Criador, você e seu Deus. E nós temos então a quarta área. A quarta área é conhecida como área inconsciente ou desconhecido. É a zona que detém os elementos de uma relação e que nem o ego, nem os outros têm consciência ou conhecimento. Esta área eu falei muito sobre ela nas palestras anteriores. A área do inconsciente ou do subconsciente, eu digo subconsciente porque está abaixo do consciente. Esta área é uma área em que nós não temos assim um acesso simples. Mas nós sabemos que ela governa 95% da nossa vida. E sendo assim, uma área que governa 95% da sua vida, você não pode deixar jamais de lado, porque é uma área importantíssima. Esta área, ela precisa ser trabalhada. É a área que armazena as informações, como traumas, informações conhecidas pela visão de Ronald Huber como engramas, que são erros computacionais da mente, e na psicologia é tratado como traumas. E elas ficam ali, como eu já até citei exemplos de pessoas que passaram por um afogamento, elas então é comum elas terem a hidrofobia, ou seja, elas têm então um pânico exacerbado da água. Então ela pode ver uma piscina, a piscina é rasa, ela pode ver as crianças brincando lá livremente, mas ela não vai entrar na água, porque algo não deixa, algo marcou a vida dela e aquilo bloqueia ela de tal forma que ela não consegue então entrar numa simples piscina. Em uma das palestras que eu estava dando numa igreja, então lá havia uma pessoa que havia passado por afogamento, ela não entra na piscina. Não interessa se é rasa ou funda, ela não entra, porque ela não sabe explicar, é como se bloqueasse, ela não consegue. Então nós sabemos que o governo das nossas vidas ele está no nosso inconsciente. E o nosso consciente é o timão, é a direção. Nós então temos que tomar direções, praticarmos os nossos tefilins, que foi ensinado, que é uma estratégia de reprogramação mental que o Criador nos ensinou. Eu já até instruí através das Escrituras, quando ele diz que não cesses de falar do livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar em teus caminhos e serás bem-sucedido. Josué 1,8. E eu expliquei sobre os tefilins, que é conhecido na nossa tradução como filactério. É o próprio Deus dizendo, tu inculcarás aos teus filhos quando estiveres a caminho. Então ali ele mostra então a necessidade das repetições em cima de boas informações. E quando nós fazemos isso, estamos lançando, eu já expliquei os horários, né? Não vou entrar nessa área novamente, qualquer dúvida que você tiver, volte nas palestras anteriores, onde nós estávamos falando sobre isso. E ali você vai ter toda a informação detalhada. Então quando nós praticamos isso, esses traumas eles vão saindo com o tempo. Eles vão saindo, ao ponto que você tem uma mente renovada. É como se você tivesse uma piscina com água suja. Foi jogando água limpa e aquela água foi levando toda a sujeira, e uma hora a água fica totalmente cristalina porque a sujeira se foi embora.
essa é a estratégia dos tefilins. É algo que você consegue fazer. Então, por isso que a área desconhecida ela é tratada pela reprogramação mental. Uma das estratégias. Existem outras, mas tem umas que são dolorosas emocionalmente. Uma estratégia conhecida como dianética, ela utiliza a ciência da mente, e você vai ao ponto exato que houve o trauma, e você vai narrar aquilo ali, mas a pessoa às vezes se emociona, chora, sente a dor da emoção, então às vezes é mais agradável, mas também vai tirar aquilo do inconsciente e passa para o banco de memória padrão, e a pessoa tem o alívio da dor emocional e o trauma vai embora no momento que sai aquela informação do inconsciente. Esse é o segredo. E ela sai também através dos tefilins, que é uma das estratégias que o próprio Criador nos ensinou. Então eu sempre recomendo essa estratégia. A outra também está na Bíblia, mas eu não vou entrar em detalhes, mas uma passa por uma emoção dolorosa e a outra não. Então são duas formas, uma é citada no Novo Testamento e a outra no Velho Testamento. Mas enfim, então nós temos que passar a dividir aí, tá? Vocês têm o vídeo gravado, eu peço que vocês olhem sobre as janelas de Johari e vocês vão entender ali os 4 pontos da mente que vai ajudar a identificarem o problema e vocês vão trabalhar isso aí. Bem, nós estamos chegando, eu acredito que eu tenha até passado um pouco do tempo, mas eu espero que essas informações venham agregar valores e vocês venham ser transformados. Todos nós precisamos. E quanto mais a gente é transformado, mais a gente procura defeito. Porque quanto mais defeito corrigido, mais prazer e alegria você tem na vida. Guarda essa frase. Quanto mais defeitos descobertos e tratados, mais alegria você tem de viver. Então eu desejo a todos vocês uma excelente noite. Pratiquem os tefilins de maneira agradável e suave. Sejam transformados e felizes e prósperos e abençoados. São a minha esperança e o meu desejo e as minhas orações sobre todos vocês. Deixo aqui um grande abraço, que Deus abençoe a todos e nos encontraremos novamente de maneira virtual, mas a informação ela não respeita as barreiras, ela, independente da distância, ela alcança e transforma. Então, até a próxima palestra.